Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Professor Fred aqui na área novamente. E a aula de hoje será sobre campo elétrico, ok? Vamos analisar a definição, a intensidade, as linhas de força, tá ok? Fazer algumas questões. Então, a aula de hoje será sobre campo elétrico. Olha só aí, vamos aprender, como já foi falado aí, a definição do campo elétrico, o vetor campo elétrico, a intensidade, direção e sentido, o campo elétrico de uma carga pontual e o campo elétrico de várias cargas. Depois vamos analisar as linhas de força, o campo elétrico uniforme e fazer alguns exemplos. Essa será a aula de campo elétrico. Então, primeiro vamos à definição. Campo elétrico é uma região ao redor de um corpo eletrizado, onde ocorrem as interações elétricas. Não esqueça, se eu tenho um corpo eletrizado, seja positivo ou seja negativo, ao redor dele gera uma região de interação elétrica. Essa região chamamos de campo elétrico. Acompanhe aí a figura, olha, acompanhe o mouse. Temos aqui uma carga vermelha, né, positiva, né, que está gerando ao seu redor esse campo elétrico. Estou simbolizando de azul, né, mas esse campo é imaginário, né, mas ele existe, tá? A gente não consegue visualizar, mas consegue sentir. Se eu colocar aqui uma carga positiva dentro dele, vai acontecer uma interação de repulsão. Se eu colocar uma negativa, vai acontecer uma interação de atração. Então, o campo é isso, pessoal, a região que surge ao redor de qualquer corpo eletrizado, que é somente dele que ocorre, somente dentro dele que ocorrem as interações elétricas. Fora do campo elétrico não acontece nenhuma interação elétrica. Não vá confundir com a ideia de campo gravitacional, apesar de ser um pouco semelhante, né? O campo gravitacional é gerado por um corpo que tem massa, e só ocorre atração. E o campo elétrico é gerado por um corpo que tem carga, e acontece repulsão ou atração. Ok? Então, se nós temos um campo elétrico, há necessidade, pessoal, da gente saber o valor do campo elétrico nos mais diferentes pontos. Sabendo o valor, é ideal saber a direção e o sentido. Por isso, nós temos que definir uma grandeza dentro do campo elétrico, chamada de vetor campo elétrico. O vetor vai me dar a intensidade, a direção e o sentido. A intensidade, olha a equaçãozinha aí para calcular a intensidade. A intensidade é o valor, é o módulo, né? F de força, Qzinho de carga-prova. F é a força, Qzinho é a carga-prova. Carga-prova é aquela que a gente coloca dentro do campo elétrico. Tá ok? Pode ser positivo, pode ser negativo. Você percebe que tem as barrinhas, né? Quer dizer que é em módulo. Em módulo quer dizer que se o valor for negativo, lá na equação somente positivo. A direção. O vetor campo elétrico tem a mesma direção do vetor força. Para onde aponta a força, vai ser para onde vai apontar o campo elétrico. Tá ok? E o sentido? O sentido do campo elétrico depende da carga-prova. Tá ok? Se a carga-prova for positiva, o campo elétrico e a força têm o mesmo sentido. Se a carga-prova for negativa, o campo elétrico e a força têm sentido contrário. Então, não esqueça dessas ideias de vetor campo elétrico. Intensidade é o valor, força sobre a carga. A direção é a mesma da força. O sentido depende da carga-prova. Show de bola? Tranquilo? Mas eu tenho outra maneira, pessoal, de calcular a intensidade do campo elétrico. Vamos usar a intensidade do campo elétrico de uma carga pontual. Carga pontual é a carga que despreza as suas dimensões, tá ok? Então, eu tenho aqui uma carga pontual positiva Qzão, que vai gerar ao seu redor um campo elétrico. Eu quero o valor do campo elétrico nesse pontinho azul. Para mim calcular o valor desse campo elétrico pontinho azul, eu posso usar força sobre a carga-prova. Né? Mas eu sei que a força, obtida lá pela lei de Coulomb, é constante, carga-origem, carga-prova, pela distância ao quadrado. Se eu cancelar a carga-prova, o campo elétrico fica só com constante, carga-origem sobre a distância ao quadrado. Então, eu tenho essas duas opções de calcular o valor do campo elétrico. Força sobre a carga, prova, ou constante eletrostático, se lembra lá da lei de Coulomb, né? Qzão, que é a carga que está originando o campo, por D ao quadrado. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Muito bem? Mas há necessidade da gente saber como calcula o campo elétrico de várias cargas, meus amigos.
eu posso ter várias cargas gerando vários campos. E aí, como é que eu vou meter o campo naquele ponto? Olha aqui. Uma carga laranja, Q1, gera um campo nesse pontinho preto, chamado ponto P. A carga azul, Q2, gera nesse ponto P também outro campo elétrico. A amarela também gera um campo elétrico nesse outro ponto P. Então, eu tenho 3 campos elétricos, né? As cargas Q1, Q2, originam separadamente os campos elétricos. Q1, Q2 e Q3. O vetor campo elétrico resultante é a soma vetorial dos vetores campo elétrico E1, E2 e E3, que as cargas originam separadamente no ponto P. Então, meus amigos, nesse ponto P, eu tenho 3 campos elétricos. Como é que eu calculo o campo elétrico resultante? É só eu fazer a soma vetorial deles. Agora, a soma vetorial tem que levar em consideração a direção do sentido. Se tiver a mesma direção e mesmo sentido, soma. Mesma direção, sentido contrário, subtrai. Se eles forem perpendicular, Pitágoras. Se não for nenhum desses 3 casos, lei dos cossenos. Tá ok? Então, tivemos uma ideia inicial aí do campo elétrico, né? Vimos a definição do campo elétrico, o vetor campo elétrico, a intensidade, direção e sentido, uma equação especial para o campo elétrico de uma carga pontual e como eu calculo o campo elétrico de várias cargas. Show de bola? Tranquilo? Já já a gente continua com o campo elétrico, ok?